Você está parado diante de um edifício que nunca existiu em seu tempo, mas que persiste em sua memória coletiva como poucas construções já conseguiram. A Biblioteca de Alexandria não é apenas um lugar, é uma promessa não cumprida, um sonho interrompido, uma ferida aberta na história do conhecimento humano. Quando você fecha os olhos e tenta imaginá-la, percebe que aquilo que vê não é exatamente o que foi, mas sim o que poderia ter sido. Corredores intermináveis repletos de rolos de papiro, estudiosos debruçados sobre textos antigos, o cheiro de tinta misturado ao aroma salgado do Mediterrâneo. Mas há algo mais nessa imagem mental, algo que você não consegue ignorar: a fumaça. Sempre a fumaça, subindo em espirais lentas, carregando consigo não apenas pergaminho e madeira, mas séculos de pensamento, invenção, poesia, filosofia, matemática. A história da destruição da Biblioteca de Alexandria não é apenas a história de um incêndio. É a história de como o conhecimento humano, tão laboriosamente acumulado, pode desaparecer em um instante de fúria, descuido ou indiferença. Para compreender por que a biblioteca queimou, você precisa primeiro entender o que ela representava. Não era apenas um depósito de livros. Era um organismo vivo, um coração pulsante de saber que atraía pensadores de todo o mundo conhecido. Alexandria, a cidade fundada por Alexandre, o Grande, em 331 a.C. da Era Comum, foi concebida como uma ponte entre o Oriente e o Ocidente, um lugar onde o conhecimento grego poderia se fundir com a sabedoria egípcia, persa, judaica, indiana. A biblioteca, estabelecida décadas após a fundação da cidade, tornou-se o símbolo máximo dessa ambição. Ptolomeu I, um dos generais de Alexandre que herdou o Egito após a morte do conquistador, compreendeu algo fundamental: o poder não residia apenas em exércitos e territórios, mas também em ideias. Ele queria que Alexandria fosse o centro intelectual do mundo, e para isso precisava reunir todo o conhecimento disponível sob um único teto. Imagine a dedicação quase obsessiva com que os Ptolomeus, a dinastia que governou o Egito por quase 3 séculos, perseguiram esse objetivo. Navios que atracavam no porto de Alexandria eram revistados não em busca de contrabando de ouro ou especiarias, mas de livros. Qualquer texto encontrado era confiscado, levado à biblioteca para ser copiado por escribas habilidosos. O original, muitas vezes, ficava retido em Alexandria, e ao proprietário era devolvida apenas a cópia. Era uma forma de pirataria intelectual, mas conduzida com uma seriedade que sugeria quase um dever sagrado. Os governantes ptolomaicos enviavam emissários a Atenas, Pérgamo, Rhodes, Antioquia, procurando manuscritos raros, obras perdidas, traduções de textos distantes. Ofereciam fortunas por exemplares únicos. Quando Ptolomeu III pediu emprestado a Atenas os manuscritos originais das tragédias de Ésquilo, Sófocles e Eurípides, ofereceu uma caução enorme em prata. Atenas aceitou, confiante de que ninguém abandonaria tal soma. Ptolomeu simplesmente ficou com os originais, mandou fazer cópias e devolveu as cópias a Atenas, perdendo a caução sem hesitar. O conhecimento valia mais que qualquer tesouro. Dentro dos salões da biblioteca, o mundo antigo se condensava em camadas de papiro. Havia ali os poemas de Homero, naturalmente, mas também tratados de medicina de Hipócrates, os diálogos de Platão, as investigações naturais de Aristóteles, os cálculos geométricos de Euclides, as hipóteses astronômicas de Aristarco, que ousou sugerir que a Terra girava ao redor do Sol, uma ideia que seria esquecida e redescoberta séculos depois. Havia textos em grego, latim, egípcio, aramaico, persa. Havia traduções da Torá judaica para o grego, realizadas por 70 sábios a pedido de Ptolomeu II, daí o nome Septuaginta. Havia cartas de filósofos, registros de expedições militares, manuais de agricultura, catálogos de estrelas, estudos sobre a natureza da luz, reflexões sobre a alma, receitas de perfumes, descrições de animais exóticos, debates sobre a melhor forma de governo. Tudo isso convivendo no mesmo espaço, criando conexões imprevisíveis. Um estudioso da geometria poderia se deparar com um tratado de poesia e descobrir ali uma nova forma de pensar sobre proporções. Um médico poderia ler filosofia e repensar sua compreensão do corpo humano. A biblioteca não era apenas um arquivo, era um laboratório de ideias. E então, claro, havia as pessoas. Você os vê caminhando pelos pátios internos, alguns em silêncio,
absortos em pensamentos, outros debatendo animadamente, gesticulando com as mãos enquanto defendem uma interpretação de Homero ou discordam sobre a natureza dos números. Eram homens, quase sempre homens, embora haja registros de mulheres estudiosas como Hipátia, que séculos depois ensinaria filosofia e matemática naqueles mesmos corredores. Muitos vinham de longe, atraídos pela promessa de acesso ilimitado ao conhecimento. Viviam às custas do Estado ptolomaico, que lhes fornecia moradia, alimentação, e a coisa mais preciosa de todas, tempo. Tempo para ler, pensar, escrever, discutir. Tempo para se perder em investigações que poderiam não ter aplicação prática imediata, mas que contribuíam para algo maior, a compreensão do mundo. Eratóstenes, por exemplo, o bibliotecário-chefe que mediu a circunferência da Terra com uma precisão impressionante usando apenas sombras, estacas e geometria. Ou Calímaco, poeta e catalogador, que criou os pinaques, uma espécie de enciclopédia bibliográfica que organizava os milhares de rolos por tema e autor. Ou Herófilo, o médico que dissecou cadáveres humanos, algo incomum e controverso na época, e fez descobertas fundamentais sobre o sistema nervoso. Ou Apolônio de Rhodes, autor de épicos sobre Jasão e os Argonautas. Ou Arquimedes, que embora não vivesse em Alexandria, correspondia-se com estudiosos de lá, compartilhando suas descobertas sobre alavancas, hidrostática, geometria. Você pode imaginar o som ambiente, o sussurro de sandálias sobre mosaicos, o render suave dos rolos de papiro sendo desenrolados, o arranhão de cálamo sobre o pergaminho, vozes ecoando em debate sobre o infinito, sobre se o universo teve um início ou existe eternamente, sobre se as estrelas são pequenas luzes próximas ou enormes esferas distantes. Havia ali uma energia particular, uma sensação de que cada dia trazia a possibilidade de uma descoberta que poderia mudar a forma como a humanidade entendia a si mesma. Mas você sabe que nada disso durou. A biblioteca não permaneceu como um farol eterno do conhecimento. Em algum ponto, ela desapareceu. E a pergunta que ressoa através dos séculos é simples e ao mesmo tempo terrivelmente complexa. Por quê? Não há uma resposta única. Não houve um único incêndio, um único vilão, um único momento de destruição. A morte da Biblioteca de Alexandria foi lenta, composta de muitos pequenos desastres, negligências, mudanças políticas, guerras, fanatismo, indiferença. Foi como ver uma obra-prima sendo erodida, não por um terremoto súbito, mas por anos de chuva, vento, descuido, até que um dia você percebe que ela simplesmente não está mais lá. O primeiro golpe, ao menos na memória popular, está associado ao nome de Júlio César. Era o ano 48 antes da Era Comum. César chegará a Alexandria perseguindo seu rival Pompeu, mas encontrou-se envolvido em uma guerra civil egípcia entre Cleópatra e seu irmão Ptolomeu XIII. A situação militar era delicada. César tinha poucos soldados, estava em território estrangeiro, cercado por forças hostis no porto de Alexandria. Em um movimento tático para evitar que a frota egípcia caísse nas mãos de seus inimigos, ordenou que os navios ancorados fossem incendiados. As chamas se espalharam. O fogo, como sempre, não respeita fronteiras nem intenções. Ele saltou dos navios para os armazéns próximos ao porto. E nesses armazéns, segundo alguns relatos, havia livros. Talvez rolos destinados à exportação, talvez cópias duplicadas da biblioteca, talvez parte do acervo principal. As fontes antigas divergem. Alguns afirmam que 40.000 rolos foram perdidos. Outros minimizam o dano, sugerindo que a biblioteca principal, situada mais no interior da cidade, permaneceu intacta. Você observa a cena de longe, como se estivesse flutuando acima do porto. Vê as chamas dançando nas águas, refletidas nas ondas escuras do Mediterrâneo. Ouve os gritos dos marinheiros, o estalo da madeira queimando, o sibilo do fogo consumindo velas e cordas. E então, talvez, vê a fumaça mais espessa, mais escura, subindo de um armazém específico, carregando consigo não o cheiro de madeira e alcatrão, mas o odor inconfundível de papiro queimado. É um cheiro acre, adocicado, perturbador. Cada rolo que se desintegra leva consigo palavras que nunca mais serão lidas, ideias que nunca mais serão pensadas, perguntas que nunca mais serão feitas. Mas será que César teve a intenção de destruir conhecimento? Certamente não. Ele era um homem culto, autor de suas próprias obras, admirador da cultura grega. A destruição, se ocorreu, foi colateral,
acidental. E talvez tenha sido limitada. A biblioteca, afinal, continuou a existir por séculos após César. Estudiosos continuaram a frequentá-la, livros continuaram a ser copiados, o trabalho intelectual prosseguiu. Então, por que essa imagem do fogo de César persiste com tanta força? Talvez porque simboliza algo verdadeiro sobre a fragilidade do conhecimento, que ele pode desaparecer não apenas por malícia, mas por descuido, por efeito colateral de conflitos que nada têm a ver com ideias ou aprendizado. O tempo passa. Alexandria permanece importante, mas o Egito ptolomaico está morrendo. Após a morte de Cleópatra e Marco Antônio, o Egito torna-se uma província romana. A biblioteca perde seu status de projeto estatal prioritário. Ainda funciona, ainda atrai estudiosos, mas já não recebe o mesmo apoio financioso, a mesma atenção obsessiva que recebia dos Ptolomeus. Imagine um jardim magnífico que, após a morte de seu jardineiro dedicado, passa a ser mantido por funcionários que cumprem suas obrigações sem paixão. As plantas não morrem imediatamente, mas param de florescer com a mesma exuberância. Você caminha agora pelas ruas de Alexandria no século II da Era Comum. A cidade ainda é grandiosa, ainda fervilha de comércio e cultura, mas algo mudou. O entusiasmo ptolomaico pelo conhecimento foi substituído por uma administração mais pragmática, mais distante. Roma governa o Egito como uma fonte de grãos, como um celeiro que alimenta a metrópole. A biblioteca ainda existe, mas não é mais o coração pulsante que um dia foi. Os rolos continuam lá, os estudiosos ainda vêm, mas há menos recursos, menos copistas, menos aquisições de novos textos. É como observar uma chama que não se apagou, mas que queima mais baixa, mais fraca, projetando menos luz. Durante esses séculos, outros centros de saber começam a competir com Alexandria. Pérgamo, na Ásia Menor, desenvolve sua própria biblioteca monumental. Quando os Ptolomeus, ciumentos, proíbem a exportação de papiro para Pérgamo, os estudiosos de lá inventam o pergaminho, pele de animal tratada, mais durável que o papiro, embora mais cara. Roma também estabelece bibliotecas, embora nenhuma tão ambiciosa quanto a de Alexandria. O conhecimento se dispersa, o que talvez seja saudável, menos vulnerável à destruição concentrada. Mas também significa que Alexandria perde sua singularidade, sua posição monopolística no mundo do saber. Você percebe que a destruição de uma biblioteca não precisa ser dramática. Pode ser lenta, burocrática, administrativa. Um orçamento reduzido aqui, um cargo de bibliotecário deixado vago ali, telhados que não são reparados, rolos que apodrecem com a umidade porque não há fundos para transferi-los para recipientes adequados. A negligência é uma forma de violência silenciosa, invisível, mas devastadora. Cada ano que passa sem manutenção adequada equivale a pequenos incêndios não declarados, consumindo o acervo página por página. No ano 273, outra ferida. O imperador romano Aureliano enfrenta uma rebelião em Alexandria. A rainha Zenóbia de Palmira havia conquistado o Egito, desafiando Roma. Aureliano marcha para retomar a cidade. Há combates nas ruas, cercos, destruição. O bairro de Bruchion, onde ficava a biblioteca principal, sofre danos severos. Edifícios são incendiados, muralhas derrubadas. Novamente, as fontes antigas são vagas, contraditórias. Alguns sugerem que a biblioteca foi destruída nesse momento. Outros indicam que sobreviveu, embora reduzida. Você tenta imaginar o que significa para um soldado romano, no calor da batalha, distinguir entre um edifício administrativo e um repositório de conhecimento. A guerra não faz essas distinções. O fogo não lê placas. Mas ainda não acabou. Mesmo após Aureliano, há registros de atividade intelectual em Alexandria. No século IV, uma figura emerge que se tornará símbolo da tragédia final, Hipátia. Filósofa, matemática, astronoma, professora respeitada. Ela lecionava filosofia neoplatônica, estudava geometria, aperfeiçoava instrumentos astronômicos. Era pagã, numa época em que o cristianismo se tornava a religião oficial do Império Romano. Alexandria, sempre cidade de encontros e choques culturais, tornava-se agora palco de conflitos religiosos cada vez mais violentos. Você vê Hipátia caminhando pelas ruas, envolta em sua túnica de filósofa, dirigindo-se a uma sala onde estudantes aguardam suas lições sobre os escritos de Platão ou sobre a natureza dos astros.
Ela representa uma continuidade com o passado alexandrino, aquela tradição de investigação racional, de debate aberto, de busca pela verdade através da razão. Mas o mundo ao seu redor está mudando. O cristianismo não é mais uma religião perseguida, é agora a fé do império, e alguns de seus líderes veem na filosofia pagã uma ameaça, uma rival, um inimigo a ser eliminado. Em 391, o patriarca cristão Teófilo, com apoio imperial, ordena a destruição do Serapeu, o templo dedicado ao deus Serapis. Esse templo abrigava uma biblioteca anexa, às vezes chamada de biblioteca filha da biblioteca principal. Os relatos falam de uma multidão enfurecida invadindo o templo, derrubando estátuas, queimando livros considerados heréticos ou pagãos. Quantos textos foram perdidos? Impossível saber. Mas você imagina a cena: homens e mulheres movidos por fervor religioso, convencidos de que estão fazendo a vontade divina, jogando rolos de papiro nas chamas, observando tratados de filosofia, astronomia, poesia se transformarem em cinzas. Eles não veem conhecimento sendo destruído, veem falsidade, paganismo, obras de demônios sendo purificados pelo fogo. A destruição do Serapeu é significativa não apenas pelo que foi perdido materialmente, mas pelo que simboliza a mudança de uma cultura que valorizava a pluralidade de ideias para uma que cada vez mais via a verdade como única, revelada, não negociável. O debate filosófico aberto, a investigação sem restrições dogmáticas, tudo isso começa a ser visto com suspeita. Hipátia continua ensinando. Mas em 415, ela é assassinada. Uma turba liderada por cristãos radicais a arrasta de sua carruagem, leva-a a uma igreja, e ali a mata brutalmente. As razões são múltiplas. Ela era influente, conselheira do prefeito romano, vista como obstáculo pelo patriarca Cirilo. Era mulher numa posição de autoridade intelectual, algo que incomodava. Era pagã, símbolo de um mundo que estava sendo deliberadamente apagado. Seu assassinato marca o fim de uma era. Após Hipátia, Alexandria nunca mais seria o grande centro de filosofia e ciência que havia sido. A biblioteca, se ainda existia nesse ponto, já era uma sombra. Décadas, talvez séculos de negligência, incêndios, saques, conflitos religiosos haviam consumido seu acervo. Não houve um momento único de destruição total. Foi um processo, uma agonia prolongada. E talvez o golpe final tenha vindo não de um incêndio, mas da simples irrelevância. Quando os árabes conquistaram Alexandria em 642, o califa Omar teria dito, segundo uma lenda tardia, provavelmente falsa, que se os livros da biblioteca contradissessem o Corão, deveriam ser destruídos, e se concordassem, seriam desnecessários. Assim, teriam sido queimados para aquecer os banhos públicos por 6 meses. A história é quase certamente inventada, propaganda posterior, mas persiste porque ressoa. A ideia de que o conhecimento pode ser descartado por não se alinhar com uma verdade já estabelecida. Você se afasta agora da cronologia dos eventos e começa a refletir sobre o que realmente significa essa pergunta que persiste há séculos: por que a biblioteca foi queimada? A resposta fácil seria apontar culpados, eleger vilões, construir uma narrativa clara de heróis e destruidores. César e suas táticas militares descuidadas. Teófilo e seu zelo religioso intolerante. Aureliano e suas campanhas de reconquista. O califa Omar e sua suposta ordem de destruição. Cada um desses nomes carrega parte da responsabilidade, mas nenhum deles conta a história completa. Porque a verdadeira pergunta não é quem queimou a biblioteca, mas porque uma civilização permitiu que isso acontecesse, porque o conhecimento acumulado durante séculos pôde simplesmente desaparecer sem que houvesse um esforço coletivo para preservá-lo. Você percebe que a biblioteca morreu não porque foi queimada uma vez, mas porque foi queimada repetidamente pela indiferença. Sociedades que valorizam o conhecimento não deixam suas bibliotecas apodrecerem. Não permitem que conflitos militares as destruam sem esforços imediatos de reconstrução. Não toleram que turbas religiosas invadam espaços de saber e destruam o que não compreendem. A Biblioteca de Alexandria foi vítima não apenas de chamas literais, mas de uma mudança cultural profunda, de uma transformação nos valores que determinam o que uma sociedade considera importante preservar. Pense no que acontece quando uma cidade é atacada. O que se tenta salvar primeiro? Depende do que essa cidade valoriza. Em tempos antigos, templos eram protegidos porque representavam o favor dos deuses.
Celeiros eram defendidos porque significavam sobrevivência. Palácios porque simbolizavam poder. Mas bibliotecas? Bibliotecas dependem de uma valorização abstrata, de uma compreensão de que ideias têm valor não imediato, não prático no sentido mais estreito, mas essencial para o que significa ser humano. Quando uma sociedade perde essa compreensão, quando o pragmatismo imediato ou o fervor ideológico suplantam o apreço pela investigação livre, as bibliotecas tornam-se vulneráveis. Você caminha agora por corredores imaginários, não mais os da antiga Alexandria, mas os de uma biblioteca mental, um espaço onde se preservam não os livros que existiram, mas a memória do que eles representavam. Aqui estão os fantasmas dos textos perdidos. As tragédias de Ésquilo que nunca lemos, porque das mais de 70 que escreveu, apenas 7 sobreviveram. Os tratados científicos de estudiosos cujos nomes foram completamente esquecidos. As poesias, as histórias, as especulações filosóficas que poderiam ter mudado o rumo do pensamento humano se tivessem sobrevivido. Há algo particularmente doloroso em pensar no conhecimento perdido porque é uma perda que não pode ser quantificada. Quando uma cidade é destruída, podemos contar os mortos, avaliar os danos materiais, reconstruir. Mas quando uma biblioteca queima, perdemos coisas que nem sabemos que perdemos. Pode haver ali a cura para uma doença, uma solução matemática que seria redescoberta apenas séculos depois, um poema que teria consolado milhões, uma ideia filosófica que teria mudado nossa compreensão de justiça ou beleza ou verdade. Nunca saberemos. A história da humanidade é pontuada por essas perdas. A Biblioteca de Alexandria é apenas a mais famosa, mas não a única. A Biblioteca de Nalanda, na Índia, queimada por invasores no século XII, continha incontáveis textos budistas e hindus. Dizem que ardeu por 3 meses. A Biblioteca de Bagdá, destruída pelos mongóis em 1258, tinha tesouros do conhecimento islâmico medieval. Conta-se que tantos livros foram jogados no rio Tigre que suas águas ficaram pretas de tinta. A Biblioteca Maia, queimada pelos conquistadores espanhóis, levou consigo quase toda a literatura de uma civilização inteira. Restaram apenas 4 códices. Você começa a perceber um padrão. As bibliotecas queimam nos momentos de transição violenta, quando uma ordem antiga cede lugar a uma nova. Queimam quando exércitos marcham, quando religiões se enfrentam, quando impérios desmoronam. Queimam porque representam o passado, e aqueles que constroem o futuro muitas vezes veem o passado como inimigo. Queimam porque conhecimento é poder, e poder é sempre contestado. Queimam porque, para alguns, a diversidade de ideias é uma ameaça, não uma riqueza. Mas também queimam por razões mais banais. Queimam porque alguém foi descuidado com uma lamparina. Porque o telhado estava em mau estado e a chuva infiltrou. Porque não havia recursos para copiar manuscritos deteriorados. Porque a prioridade do governo mudou e os fundos foram redirecionados. Porque, simplesmente, ninguém se importou o suficiente. Existe uma arrogância silenciosa em cada geração que acredita que o conhecimento do passado é dispensável, que tudo que importa já foi descoberto ou será redescoberto. Os cristãos que destruíram textos pagãos acreditavam estar eliminando erros em favor da verdade revelada. Os conquistadores que queimaram bibliotecas de povos conquistados acreditavam estar civilizando bárbaros. Cada época tem suas justificativas, suas certezas. E cada época perde algo irreparável. Você pensa em Hipatia novamente, não apenas em sua morte violenta, mas no que ela representa. A última voz de uma tradição que valorizava a dúvida, a investigação, o questionamento. Depois dela, o mundo mediterrâneo mergulha em séculos onde a filosofia natural praticamente desaparece, onde a astronomia retrocede, onde a medicina se torna mais superstição que ciência. Não foi apenas Hipatia que morreu naquele dia de 415. Foi uma maneira de pensar, uma abertura ao desconhecido, uma humildade diante da vastidão do que não sabemos. A Biblioteca de Alexandria foi queimada porque representava essa abertura. Porque abrigava não apenas uma verdade, mas muitas verdades, muitas perspectivas, muitas formas de entender o cosmos e a existência humana. E há sempre aqueles que preferem uma única verdade, clara e incontestável, a um universo de possibilidades. Você se encontra agora em um espaço entre tempos, observando não apenas Alexandria, mas todas as bibliotecas que já existiram, todos os lugares onde o conhecimento humano foi reunido com cuidado e devoção.
Percebe que cada biblioteca é um ato de fé no futuro. Quando um escriba copia laboriosamente um texto antigo, quando um bibliotecário cataloga um manuscrito raro, quando um governante destina recursos para adquirir livros, todos estão fazendo a mesma aposta silenciosa, que haverá um amanhã onde alguém precisará daquele conhecimento, onde alguém fará uma pergunta e encontrará ali uma resposta, ou ao menos um caminho para pensar. A Biblioteca de Alexandria foi construída sobre essa fé. Os Ptolomeus não acumulavam textos apenas para seu próprio uso. Acumulavam para gerações futuras, para estudiosos ainda não nascidos, para perguntas ainda não formuladas. Era um projeto que transcendia qualquer vida individual, qualquer reinado específico. Era uma conversa que deveria durar para sempre, cada geração adicionando sua voz, seus textos, suas descobertas ao coro crescente do conhecimento humano. E então você compreende o que foi realmente perdido. Não apenas os textos específicos, não apenas os tratados de Aristóteles sobre comédia ou os cálculos astronômicos de Hiparco ou as poesias de Safo. O que foi perdido foi a continuidade. Foi a possibilidade de uma conversa ininterrupta entre o pensamento antigo e o medieval, entre a filosofia grega e a ciência moderna. Cada texto perdido é um elo quebrado nessa corrente, uma voz silenciada nessa conversa através dos séculos. Imagine se tivéssemos acesso completo ao conhecimento médico antigo. Quantas técnicas cirúrgicas, quantos remédios herbais, quantas observações sobre o corpo humano foram perdidas e tiveram que ser redescobertos dolorosamente, séculos depois? Os médicos romanos realizavam cirurgias de catarata, amputações com anestesia, tratamentos sofisticados que depois foram esquecidos na Idade Média. Parte desse conhecimento estava em Alexandria, em tratados que jamais sobreviveram. Ou pense na astronomia. Aristarco de Samos, no 3º século antes da Era Comum, propôs que a Terra girava ao redor do Sol. Sua obra sobreviveu apenas em fragmentos, citações em outros textos. Se tivéssemos seus argumentos completos, suas observações, seus cálculos, talvez a Revolução Copernicana tivesse acontecido 1700 anos antes. Talvez a humanidade tivesse chegado ao telescópio, à física newtoniana, à exploração espacial, séculos mais cedo. Ou talvez não. Talvez as ideias precisem do momento certo, do contexto adequado. Mas nunca saberemos. A perda da Biblioteca de Alexandria não mudou apenas o passado. Mudou o futuro, o nosso presente. Vivemos em um mundo moldado por aquela ausência, por aqueles silêncios. Cada vez que a humanidade teve que redescobrir algo que já era conhecido, cada vez que tropeçou em trevas quando poderia ter caminhado na luz, foi em parte porque os textos que poderiam ter iluminado o caminho viraram cinzas em algum incêndio esquecido. Você se pergunta agora sobre as responsabilidades. Não apenas de quem acendeu as chamas, mas de quem falhou em preservar, em copiar, em distribuir o conhecimento antes que fosse tarde demais. Os Ptolomeus, com toda a sua obsessão por colecionar textos, falharam em criar cópias distribuídas em outros lugares. Concentraram todo aquele saber em um único ponto, tornando-o vulnerável. Se tivessem enviado cópias para outras cidades, para outras bibliotecas, a perda teria sido menos catastrófica. Mas você também reconhece a injustiça de julgar o passado com os olhos do presente. Copiar textos à mão era um trabalho imenso, caro, demorado. Cada rolo de papiro representava horas de trabalho de um escriba habilidoso. Não havia prensas, não havia fotocópias, não havia meios de duplicação em massa. Preservar conhecimento era uma luta constante contra o tempo, contra a deterioração física dos materiais, contra a escassez de recursos. Os bibliotecários antigos faziam o melhor que podiam com os meios disponíveis. E ainda assim, houve negligências. Houve momentos em que a vontade política falhou, em que os recursos foram desviados, em que a importância da biblioteca foi esquecida em favor de prioridades mais imediatas. Houve administradores incompetentes, governantes indiferentes, momentos em que uma decisão diferente poderia ter salvado textos preciosos. A história está cheia desses momentos perdidos, dessas oportunidades não aproveitadas. Você pensa nos últimos dias da biblioteca, seja quando eles tenham sido. Talvez já no século IV, talvez mais tarde. Imagine o último bibliotecário, caminhando entre as prateleiras cada vez mais vazias, onde antes havia milhares de rolos e agora restavam apenas centenas, depois dezenas. Imagine-o sabendo que não haveria sucessor,
que aquele conhecimento estava morrendo com ele. Será que tentou salvar algo? Esconder os textos mais preciosos, enviá-los secretamente para lugares seguros? Ou simplesmente aceitou o inevitável, testemunhou o fim sem ilusões? Não sabemos seu nome, se é que existiu. Não sabemos suas esperanças ou seus medos. Mas ele representa todos aqueles que lutaram para preservar o conhecimento contra as forças da destruição e da indiferença. Lutaram, no fim, perderam. Mas a luta em si tinha significado. Cada texto que conseguiram salvar, cada cópia que fizeram, cada estudante que ensinaram, representou uma vitória parcial contra o esquecimento. A Biblioteca de Alexandria foi queimada porque o conhecimento é frágil e a barbárie é sempre uma possibilidade. Porque a sabedoria de gerações pode ser apagada em uma tarde de violência. Porque aquilo que levou séculos para construir pode ser destruído em momentos. Essa fragilidade deveria nos aterrorizar, deveria nos manter vigilantes. Mas frequentemente somos complacentes, confiantes de que o que temos hoje estará aqui amanhã. Você se dá conta de que a história da Biblioteca de Alexandria é também a história de como as civilizações esquecem a si mesmas. Não é apenas sobre textos perdidos ou edifícios queimados, mas sobre o processo pelo qual uma sociedade pode perder a memória de quem foi, do que valorizava, do que sabia. É um tipo de amnésia coletiva, e acontece mais frequentemente do que gostaríamos de admitir. Pense no que significa esquecer. Quando você esquece o nome de alguém, perde a capacidade de invocá-lo, de se conectar com aquela pessoa. Quando uma civilização esquece seus textos, perde a capacidade de se conectar com seus antepassados intelectuais, de aprender com seus erros, de construir sobre suas descobertas. Fica órfã do próprio passado, forçada a começar de novo, a reinventar soluções que já existiam, a cometer novamente erros que já haviam sido compreendidos e evitados. Durante séculos após a destruição de Alexandria, a Europa medieval desconheceu grande parte do pensamento grego antigo. Aristóteles era um nome, mas suas obras eram inacessíveis. Platão era uma lenda distante. Os avanços médicos de Galeno, os teoremas de Euclides, as especulações astronômicas de Ptolomeu, tudo isso permaneceu esquecido ou conhecido apenas através de fragmentos, de comentários de segunda mão, de resumos empobrecidos. Foi apenas quando estudiosos árabes, que haviam preservado e traduzido muitos desses textos, começaram a interagir com a Europa através da Espanha Islâmica e das Cruzadas, que esse conhecimento começou a retornar ao Ocidente. Você imagina a ironia. Textos gregos preservados por estudiosos muçulmanos em Bagdá, Córdoba, Cairo, sendo traduzidos de volta para o latim por monges cristãos na Espanha e na Sicília. O conhecimento fazendo uma jornada circular, sobrevivendo porque alguém, em algum lugar, viu valor nele mesmo quando vinha de uma cultura diferente, de uma religião diferente, de uma língua diferente. Isso sugere algo importante sobre como o saber sobrevive, através da generosidade intelectual, através da disposição de aprender com o estrangeiro, com o diferente, com aqueles que não compartilham nossas crenças. A Biblioteca de Alexandria foi queimada, em parte, porque essa generosidade falhou. Porque em determinados momentos históricos, a diferença foi vista como ameaça, não como riqueza. Porque textos escritos por pagãos foram considerados perigosos por cristãos. Porque filosofias gregas foram vistas como heréticas. Porque o conhecimento do outro foi percebido como incompatível com a verdade própria. Mas você também reconhece que essa não é apenas uma história antiga. A queima de bibliotecas, literal e metafórica, continua. Continua sempre que livros são banidos, sempre que currículos são censurados, sempre que certos tópicos se tornam proibidos, sempre que a educação é vista como doutrinação e a diversidade de pensamento como perigo. A Biblioteca de Alexandria queima novamente cada vez que uma sociedade decide que há perguntas que não devem ser feitas, ideias que não devem ser exploradas, livros que não devem ser lidos. Você caminha agora por uma biblioteca moderna, silenciosa e iluminada por luzes frias. As prateleiras não guardam rolos de papiro, mas volumes encadernados, e além deles, computadores que oferecem acesso a vastas bases de dados digitais. Parece seguro, permanente. Mas será? O conhecimento digital é ainda mais frágil que o papiro. Um arquivo pode ser deletado em segundos. Formatos se tornam obsoletos, e com eles, a capacidade de ler o que foi armazenado. Servidores falham, empresas quebram, e com elas desaparecem os dados que hospedavam.
Há uma ilusão contemporânea de que, porque temos a internet, porque tudo está digitalizado, o conhecimento está seguro. Mas a internet não é uma biblioteca. É um mercado caótico, um espaço onde informação valiosa coexiste com desinformação, onde o trivial muitas vezes submerge o importante, onde algoritmos decidem o que é visível e o que permanece escondido. E mesmo a internet depende de infraestruturas físicas, cabos, servidores, redes elétricas, que são tão vulneráveis quanto os edifícios de Alexandria. Você pensa no que aconteceria se, por alguma razão, a internet desaparecesse? Quantos textos existem apenas em formato digital? Quantas pesquisas, quantos artigos, quantos livros nunca foram impressos, existem apenas em arquivos eletrônicos? Se houvesse uma catástrofe, um colapso energético, uma guerra que destruísse a infraestrutura tecnológica, quanto do conhecimento contemporâneo seria perdido? Talvez tanto quanto se perdeu em Alexandria. A fragilidade do conhecimento não diminuiu com a tecnologia. Apenas mudou de forma. E a responsabilidade de preservá-lo permanece a mesma. Cada geração tem que decidir o que valoriza o suficiente para proteger, para copiar, para transmitir. Cada geração enfrenta suas próprias ameaças, sejam chamas literais, turbas fanáticas, negligência administrativa, ou a sedução de acreditar que o conhecimento sempre estará disponível, que não precisamos nos preocupar com sua preservação porque alguém, em algum lugar, certamente está cuidando disso. Mas frequentemente ninguém está. Ou aqueles que estão são poucos, subfinanciados, ignorados. Bibliotecários, arquivistas, curadores, estudiosos que dedicam suas vidas a preservar o passado, muitas vezes trabalham na obscuridade, sem reconhecimento, sem recursos adequados. São os herdeiros daqueles antigos bibliotecários de Alexandria, lutando a mesma luta contra o esquecimento, contra a indiferença, contra a ideia de que o passado não importa, de que apenas o novo, o imediato, o útil merece atenção. A biblioteca de Alexandria foi queimada porque uma civilização deixou de investir naquilo que a fazia grande. Porque os valores mudaram, e o conhecimento desinteressado, a investigação pela investigação, a preservação do passado, tudo isso foi considerado dispensável. É uma lição que cada época precisa reaprender, frequentemente da maneira mais dolorosa. Você retorna agora àqueles corredores fantasmas de Alexandria, mas com uma compreensão diferente. Não vem mais apenas para lamentar o que foi perdido, mas para entender o que aquela perda revela sobre a natureza humana. A biblioteca não queimou por acidente cósmico, por má sorte inevitável. Queimou porque refletia contradições fundamentais em como as sociedades funcionam, em como equilibram, ou falham em equilibrar, o desejo de conhecimento com outras urgências e paixões. Há algo profundamente humano em construir algo magnífico e depois destruí-lo. A mesma espécie que ergue catedrais as bombardeia em guerras. A mesma mente que cria obras-primas de arte as deixa apodrecer por negligência. Não somos apenas construtores ou destruidores, somos ambos, frequentemente ao mesmo tempo. A Biblioteca de Alexandria é apenas um exemplo particularmente doloroso dessa dualidade. Você observa agora não os textos específicos que foram perdidos, mas os padrões de pensamento que eles representavam. Alexandria era um lugar onde a razão tentava compreender o mundo sem recorrer apenas ao mito ou à revelação divina. Onde matemáticos acreditavam que o universo poderia ser descrito por números e proporções. Onde médicos dissecavam corpos para entender como funcionavam. Onde astrônomos mediam o céu e tentavam prever os movimentos dos planetas. Era uma aposta ousada, a ideia de que a mente humana, através da observação cuidadosa e do raciocínio lógico, poderia desvendar os segredos da natureza. Essa aposta nunca foi universalmente aceita. Sempre houve vozes argumentando que tais investigações eram arrogantes, perigosas, desnecessárias. Que a verdade já havia sido revelada pelos deuses, pelos profetas, pelas tradições ancestrais. Que questionar era impiedade, que duvidar era fraqueza. A tensão entre esses dois modos de pensar, um aberto, questionador, cético, e outro fechado, reverente, certo, atravessa toda a história humana. A Biblioteca de Alexandria foi vítima dessa tensão. Quando você olha para os destroços, metafóricos e reais, percebe que o que foi destruído não foi apenas pergaminho e tinta. Foi uma possibilidade, uma trajetória que a civilização humana poderia ter seguido. Se Alexandria tivesse sobrevivido,
Se sua tradição de investigação racional tivesse continuado sem interrupção, como seria o mundo hoje? Impossível saber, claro. Mas a questão persiste, tentadora. Você pensa nos séculos que se seguiram, frequentemente chamados de Idade das Trevas, embora esse termo seja discutido por historiadores. Houve preservação de conhecimento, especialmente em mosteiros, especialmente no mundo islâmico. Mas houve também um estreitamento, uma cautela, uma subordinação da investigação livre aos dogmas religiosos. Perguntas que poderiam ter sido exploradas permaneceram não formuladas. Experiências que poderiam ter sido conduzidas nunca aconteceram. A curiosidade foi, em muitos lugares e épocas, considerada suspeita. Foi apenas no Renascimento, quando textos gregos antigos começaram a ser redescobertos e estudados novamente, que aquele espírito alexandrino de investigação ressurgiu. E mesmo então, enfrentou resistência. Galileu, defendendo que a Terra se movia, foi forçado a se retratar. Bruno, especulando sobre mundos infinitos, foi queimado na fogueira. A luta entre a mente aberta e o dogma fechado continua ainda. A Biblioteca de Alexandria foi queimada porque representava a mente aberta. Porque ali conviviam ideias contraditórias, filosofias incompatíveis, cosmologias rivais. E há sempre aqueles que preferem uniformidade à diversidade, certeza à dúvida, doutrina à investigação. Para esses, uma biblioteca repleta de vozes diferentes não é um tesouro, mas um problema a ser resolvido, preferencialmente através da eliminação das vozes discordantes. Você se pergunta quantas vezes, ao longo da história, o conhecimento foi deliberadamente destruído não por acidente, mas porque alguém decidiu que era melhor que certas coisas fossem esquecidas. Quantos livros foram queimados por inquisidores convencidos de que protegiam a verdade? Quantos textos foram censurados por governos que temiam ideias perigosas? Quantas bibliotecas foram fechadas? Quantos estudiosos foram silenciados? Quantas escolas foram proibidas de ensinar certos tópicos? E ainda assim, apesar de tudo, o conhecimento persiste. Encontra caminhos tortuosos para sobreviver. É copiado secretamente, escondido, memorizado, transmitido oralmente quando não pode ser escrito. Estudantes desafiam proibições para aprender. Professores arriscam punições para ensinar. Livros proibidos circulam clandestinamente. A mente humana, quando quer saber, é notavelmente persistente, criativa em contornar obstáculos. Mas sempre há perdas. Sempre há textos que não sobrevivem, ideias que morrem com seus autores, descobertas que nunca são registradas ou são registradas apenas para serem destruídas. E cada perda empobrece o mundo, fecha possibilidades, deixa futuras gerações mais ignorantes do que precisavam ser. A Biblioteca de Alexandria foi queimada porque o mundo é imperfeito, porque as pessoas são imperfeitas, porque civilizações sobem e caem, porque valores mudam, porque o que uma geração considera sagrado a próxima pode considerar dispensável. Não há vilão único, não há momento único. Foi um processo longo de erosão, pontuado por momentos de violência aguda, sustentado por décadas de indiferença. E talvez a lição mais importante seja essa, que a preservação do conhecimento não é automática, não é garantida. Requer esforço constante, vigilância, recursos, vontade política, valorização cultural. Requer que cada geração decida, conscientemente, que o passado importa, que o conhecimento vale a pena proteger, que as vozes dos antepassados merecem ser ouvidas pelas gerações futuras. Você se senta agora em um silêncio imaginário, no espaço vazio onde a biblioteca deveria estar. Não há mais chamas, não há mais fumaça, apenas ausência. É uma ausência peculiar, porque você não pode sentir falta do que nunca conheceu. Os textos perdidos são lacunas invisíveis, perguntas que nunca serão respondidas porque nunca saberemos que deveríamos fazê-las. É como tentar imaginar uma cor que nunca viu, um som que nunca ouviu. Mas há fragmentos, sempre há. Citações em outros textos, menções passageiras, referências indiretas que sugerem o que existiu. Como arqueólogos tentando reconstruir uma civilização a partir de cacos de cerâmica, estudiosos modernos tentam reconstruir a biblioteca a partir dessas migalhas. Sabemos que Calímaco catalogou os textos em 120 volumes dos Pinaques. Esses catálogos foram perdidos, mas algumas listas sobreviveram citadas em outros lugares.
Sabemos que havia tratado sobre animais fantásticos, sobre técnicas de perfumaria, sobre a interpretação dos sonhos, sobre a melhor maneira de organizar um banquete. Pequenos detalhes que revelam uma civilização obcecada não apenas com grandes questões filosóficas, mas também com os prazeres e práticas da vida cotidiana. Havia ali uma compreensão de que tudo era digno de estudo, de registro, de preservação. Não apenas os épicos heróicos ou os tratados sobre a natureza dos deuses, mas também receitas culinárias, instruções para navegadores, manuais de agricultura. Era uma democracia do conhecimento, onde o prático e o abstrato, o sagrado e o mundano, coexistiam sem hierarquias rígidas. Talvez isso também tenha contribuído para sua vulnerabilidade. Uma biblioteca dedicada apenas a textos religiosos poderia ter encontrado proteção em seu status sagrado. Mas Alexandria, com sua mistura de filosofia, ciência, poesia, história, técnica, não pertencia a nenhum domínio exclusivo, não tinha protetores óbvios quando os tempos mudaram. Você pensa nas pessoas que passaram por aqueles corredores ao longo dos séculos. Não apenas os filósofos famosos, mas os anônimos. O copista que passou meses transcrevendo um tratado de geometria, cuidadosamente reproduzindo cada diagrama. O estudante jovem que veio de uma cidade distante, fascinado pela promessa de aprender com os melhores mestres. O bibliotecário assistente que organizava os rolos recém-chegados, talvez descobrindo ocasionalmente algo surpreendente, algum texto raro que ninguém havia lido em gerações. Cada um deles contribuiu, de maneira pequena mas real, para manter vivo aquele organismo de conhecimento. E todos eles estão mortos há milênios, naturalmente. Suas vidas, suas esperanças, seus pequenos dramas pessoais desapareceram completamente. Mas enquanto a biblioteca existiu, eles faziam parte de algo maior que suas vidas individuais. Faziam parte de uma corrente de transmissão que conectava o passado distante ao futuro imaginado. Quando a biblioteca morreu, essa corrente se rompeu, e eles se tornaram não apenas mortos, mas esquecidos. Há algo de confortador na ideia de que nosso trabalho sobreviverá a nós, de que contribuímos para algo duradouro. O copista medieval que iluminava manuscritos sabia que aquele livro poderia durar séculos, ser lido por pessoas ainda não nascidas. O professor que ensina espera que suas lições ecoem na mente dos estudantes muito depois que ambos tenham partido. Essa continuidade é parte do que dá significado ao esforço humano. A Biblioteca de Alexandria prometia exatamente isso, que o trabalho de uma vida não seria perdido, que seria preservado, estudado, apreciado por gerações futuras. Quando a biblioteca desapareceu, essa promessa foi quebrada. O copista que passou meses em um texto viu seu trabalho virar cinzas. O estudioso que desenvolveu uma teoria viu suas ideias morrerem sem descendentes intelectuais. É uma forma de morte dupla. Primeiro a morte física, inevitável, e depois a morte da memória, a extinção completa de qualquer traço de que você existiu ou pensou ou contribuiu. Você se levanta e caminha pelo que poderia ter sido o pátio central, imaginando conversas que poderiam ter acontecido ali. Dois filósofos debatendo se o universo tem propósito. Um astrônomo explicando suas últimas observações sobre o movimento de Vênus. Um médico descrevendo uma cirurgia bem-sucedida. Um poeta lendo seus versos recém-compostos. Todas essas vozes silenciadas, todas essas conversas interrompidas. Mas talvez nem tudo esteja perdido. Ideias têm uma forma estranha de sobreviver, mesmo quando os textos que as continham são destruídos. Elas migram, transformam-se, reaparecem em novos contextos. A geometria de Euclides sobreviveu porque foi copiada repetidamente, porque matemáticos árabes a preservaram, porque era útil demais para ser esquecida. Os diálogos de Platão sobreviveram em parte porque foram adotados por filósofos cristãos que viam neles precursores de suas próprias ideias. A medicina de Galeno sobreviveu porque médicos de todas as épocas precisavam de seus conhecimentos anatômicos. O que não sobreviveu foi, talvez, o que era mais único, mais ousado, menos facilmente assimilável pelas ideologias dominantes de épocas posteriores. As especulações mais radicais, as dúvidas mais profundas, as críticas mais afiadas. Essas são as vozes que mais sentimos falta, embora nunca as tenhamos ouvido. São os espaços em branco na conversa humana, os argumentos que nunca chegaram até nós, as perspectivas que foram apagadas. A Biblioteca de Alexandria foi queimada, e com ela queimou também a ilusão de que o progresso é linear,
de que o conhecimento, uma vez adquirido, permanece seguro. A história humana não é uma linha reta ascendente, mas uma série de avanços e recuos, descobertas e esquecimentos, construções e destruições. Aprendemos, esquecemos, reaprendemos. Construímos bibliotecas, deixamos que queimem, construímos novamente. É um ciclo frustrante, trágico, mas também estranhamente esperançoso. Porque sempre reconstruímos. Sempre há aqueles que, depois da destruição, começam novamente a juntar fragmentos, a copiar textos, a ensinar estudantes, a fazer perguntas. A Biblioteca de Alexandria está perdida, mas outras bibliotecas foram construídas. Outros lugares onde o conhecimento é reunido, preservado, celebrado. E enquanto houver pessoas dispostas a fazer esse trabalho, a memória de Alexandria permanece viva, não como lugar físico, mas como aspiração, como modelo, como advertência. Você caminha agora pelas margens do tempo, observando não apenas Alexandria, mas o longo arco da história humana e seu relacionamento tortuoso com o conhecimento. Percebe que a pergunta sobre por que a biblioteca foi queimada se dissolve em algo maior, mais fundamental. Por que preservamos? Por que destruímos? E o que essas escolhas revelam sobre quem somos como espécie? Há uma tensão permanente entre dois impulsos humanos. Um que quer lembrar, documentar, preservar, transmitir. Outro que quer esquecer, começar de novo, apagar o passado incômodo. Ambos têm suas razões. A memória nos conecta com nossas raízes, nos dá contexto, nos permite aprender com erros antigos. Mas a memória também pode ser um fardo, um peso que impede movimento, que mantém vivas velhas animosidades, velhas injustiças. Esquecer, por sua vez, pode ser libertador, pode permitir novos começos. Mas esquecer também nos condena a repetir os mesmos erros, a perder lentamente nossa humanidade acumulada. A Biblioteca de Alexandria representava a escolha de lembrar, de forma radical e abrangente. Era uma aposta de que tudo merecia ser preservado, de que nunca sabemos antecipadamente qual texto, qual ideia, qual fragmento de conhecimento será crucial no futuro. Era uma humildade epistêmica, reconhecer que não somos sábios o suficiente para decidir o que deve ser esquecido. E no entanto, esquecemos. Deixamos que a biblioteca queimasse não uma vez, mas repetidamente, através de séculos de negligência e violência. E talvez haja uma lição difícil nisso, que nenhuma instituição, por mais grandiosa, está garantida. Que a preservação do conhecimento não acontece por inércia, mas requer esforço constante, escolhas deliberadas, investimento contínuo de recursos e atenção. Você olha para o mundo contemporâneo e vê tanto continuidades quanto mudanças. Temos hoje mais livros, mais textos, mais informação acessível do que qualquer geração anterior poderia imaginar. A internet colocou bibliotecas inteiras ao alcance de qualquer pessoa com conexão. O conhecimento humano nunca foi tão abundante, tão facilmente disponível. E no entanto, as mesmas ameaças persistem. Livros ainda são banidos, queimados, censurados. Websites desaparecem quando empresas falham ou decidem que certo conteúdo não é mais lucrativo. Formatos digitais se tornam obsoletos, tornando inacessíveis arquivos criados apenas décadas atrás. E há novos perigos: desinformação que se espalha mais rápido que fatos verificados, algoritmos que criam bolhas de conhecimento, fazendo com que diferentes grupos humanos habitem realidades informacionais completamente distintas. A Biblioteca de Alexandria queimou porque o conhecimento sempre está em risco. Não importa quantas cópias façamos, quantas tecnologias de backup desenvolvamos, quantas instituições estabeleçamos. O risco é inerente à condição humana. Somos criaturas mortais tentando criar algo imortal, e a tensão entre essas duas naturezas nunca pode ser completamente resolvida. Mas talvez o que importa não seja eliminar o risco, mas reconhecê-lo. Saber que cada geração tem a responsabilidade de preservar o conhecimento que herdou e de adicionar suas próprias descobertas, suas próprias vozes à conversa. Que não podemos simplesmente assumir que alguém está cuidando disso, que as bibliotecas sempre estarão lá, que os textos estarão sempre disponíveis. Você pensa nos bibliotecários contemporâneos, nos arquivistas, nos curadores de museus, nos professores, nos estudiosos. São os herdeiros diretos daqueles antigos guardiães de Alexandria. Fazem o mesmo trabalho essencial: manter viva a memória, organizar o conhecimento, torná-lo acessível,
protegê-lo contra ameaças diversas. E frequentemente o fazem com recursos limitados, reconhecimento insuficiente, sob constante pressão para justificar seu trabalho em termos de utilidade imediata. A utilidade do conhecimento, porém, nem sempre é imediata. Às vezes leva séculos para que uma ideia encontre sua aplicação. Às vezes o valor de um texto não está em sua aplicação prática, mas em sua capacidade de fazer você pensar diferente, de abrir possibilidades, de questionar o que parecia certo. E se preservarmos apenas o que parece útil agora, perderemos exatamente aquilo que poderia ser mais transformador no futuro. A Biblioteca de Alexandria foi queimada, mas sua ausência criou uma presença. Tornou-se símbolo, mito, advertência. Toda vez que uma biblioteca é ameaçada em qualquer lugar do mundo, as pessoas invocam Alexandria. Toda vez que o conhecimento está em risco, Alexandria é lembrada. É uma memória paradoxal de algo que foi esquecido, uma presença construída sobre a ausência. E talvez seja apropriado. Talvez precisemos dessa ferida aberta na memória coletiva para nos lembrar de que o conhecimento é precioso precisamente porque é frágil. Que civilização não é o estado natural das coisas, mas uma conquista delicada que precisa ser continuamente mantida. Que as trevas não são apenas um período histórico distante, mas uma possibilidade sempre presente. Você está agora de volta ao presente, ao seu próprio tempo. A antiga Alexandria existe apenas em fragmentos arqueológicos, alguns poucos edifícios parcialmente preservados, textos que sobreviveram por rotas tortuosas. A biblioteca física está perdida para sempre. Mas a ideia da biblioteca, o sonho de reunir todo o conhecimento humano em um lugar acessível a todos que buscam saber, esse sonho não morreu. Vive em cada biblioteca pública onde uma criança descobre pela primeira vez o prazer de ler. Vive em cada universidade onde estudantes debatem ideias antigas e novas. Vive em cada arquivo digital que preserva textos que de outra forma se perderiam. Vive em cada pessoa que escolhe aprender, questionar, preservar, transmitir. A Biblioteca de Alexandria foi queimada porque nós, coletivamente, falhamos em protegê-la. Mas enquanto lembrarmos dessa falha, enquanto ela nos incomodar, enquanto sentirmos essa ausência, há esperança. Porque significa que ainda valorizamos o que foi perdido, que ainda aspiramos ao que Alexandria representava, que ainda acreditamos que o conhecimento importa, que a memória importa, que a conversa através das gerações importa. E assim você encerra sua jornada através do tempo, através dos corredores fantasmas de uma biblioteca que existe agora apenas na imaginação. Mas imaginação é poderosa. É onde todas as bibliotecas começam, antes de se tornarem pedra e papiro, ou tijolo e papel, ou servidor e código. É o espaço onde decidimos o que vale a pena preservar, o que vale a pena transmitir, o que vale a pena defender. A Biblioteca de Alexandria foi queimada. Essa é uma verdade histórica, dolorosa e irreversível. Mas a cada dia, em inúmeros lugares, pequenos atos de preservação, de ensino, de aprendizado, constroem algo que se aproxima daquele sonho antigo. E enquanto houver quem se importe, quem se dedique, quem resista ao esquecimento, Alexandria não está completamente perdida. Vive fragmentada em todas as bibliotecas que vieram depois, em todos os atos de cuidado com o conhecimento, em cada escolha de lembrar em vez de esquecer. E você, ao fechar os olhos, pode ainda ouvir o sussurro dos rolos de papiro, o murmúrio dos estudiosos em debate, o som suave de páginas sendo viradas através dos séculos. É um som quieto, facilmente abafado pelo barulho do mundo. Mas persiste, teimoso e essencial, lembrando que somos não apenas o que sabemos agora, mas também o que escolhemos lembrar, preservar e transmitir para aqueles que virão depois de nós.